para tudo, porque João Amoedo declarou voto a Lula no segundo turno. E isso causou um enorme burburinho, surpreendendo várias pessoas. A nós aqui do canal, obviamente, não, porque liberal de verdade é contra Bolsonaro. Então esse apoio do João Amoedo ao Lula, ou esse voto do Amoedo ao Lula, não é surpreendente. Seria surpreendente se ele não declarasse apoio ao Lula, porque o Bolsonaro ele é uma fonte inesgotável de instabilidade institucional contra o capitalismo financeiro. Só que na sua opinião, você ficou surpreso com esse apoio do João Amoedo ao Lula? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você gostou desse voto do Amoedo ao Lula e mais ainda do chilique do Partido Novo. E também se inscreva no canal. E o Amoedo, hoje à tarde, surpreendeu todo mundo, declarando voto ao Lula. Ele declarou o voto ao Lula em uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando que nunca votou no PT, nunca pensou que iria votar no PT, que é uma coisa imaginável, e que ele vai apertar 13 no próximo dia 30 com muita dor no coração. Eu não vou dizer que ele vai ter dor no bolso, porque obviamente o João Amoedo não vai ter dor no bolso. Ele fala com aquela tranquilidade porque ele tem milhões na conta. Se eu tivesse também milhões na conta, eu falaria com mais tranquilidade ainda do que o Amoedo. Mas ele falou que vai apertar 13, fez um apoio crítico ao PT, lembrou do Mensalão, lembrou do Petrolão e de tudo aquilo que aconteceu no passado com o PT. Mas ele falou que entre o Lula e o Bolsonaro é o mal maior. E óbvio que é, pessoal. Obviamente, pelo seguinte, o Bolsonaro, essa foi a justificativa do Amoedo, o ataque que ele tem feito ao STF. Porque o Bolsonaro tem falado que ele vai aumentar o número de ministros do STF, como você bem sabe. Bolsonaro quer aumentar o número de ministros de 11 para 15, para ter uma maioria da casa. E aí o que aconteceria? O Bolsonaro dominaria o poder executivo, o poder legislativo, porque o bolsonarismo dominou a Câmara e o Senado, e também o poder judiciário. Isso seria desastroso para a nossa população, para o nosso país. E aí o Bolsonaro falou que não, ele não vai fazer isso, mas é mentira. Como vocês bem sabem, link aqui no card, Bolsonaro quis enganar a imprensa jogando essa história do STF e depois voltando atrás. Mais ou menos como ele fez lá em 2018. Só que na verdade, pessoal, o João Amoedo não vai votar no Lula porque Bolsonaro ameaça o STF. Não, nada disso. Essa é a desculpa do João Amoedo. A grande verdade por trás do apoio do João Amoedo ao Lula é porque o Bolsonaro, ele é danoso, ele é nocivo, ele é radioativo para o capitalismo financeiro, do qual o João Amoedo faz parte. E é por isso que o mundo todo está contra o Bolsonaro, como você bem sabe, link aqui no card. Porque o capitalismo financeiro, pessoal, ele funciona na base da estabilidade. Os mercados podem até subir e descer e você pode até ter uma crisezinha, mas tudo dentro de uma estabilidade ou de uma previsibilidade mínima. Por quê? Porque o fluxo de capital ele precisa ser contínuo. O fluxo de capital no capitalismo financeiro, que é, vamos colocar assim, o mercado acionário, o mercado dos juros, ele precisa estar trafegando por uma estrada lisa, tranquila e linha reta. Pode até ter uma neblininha lá na frente, mas tudo calculado e previsto pelo GPS. Mas o Bolsonaro, ele não faz isso. O Bolsonaro, ele promove muita instabilidade no Brasil, nas instituições e mais ainda no fluxo de capital aqui no nosso país. Vocês querem um exemplo disso? MPs. O Bolsonaro, ele foi o presidente que mais emitiu medidas provisórias de todos, desde Fernando Collor. E a medida provisória, ela entra como uma lei, mas se ela não for votada em um prazo de 60 dias, em um prazo determinado no Congresso, ela perde a validade. Então é uma lei que surge por conta do presidente da República, mas depois de um tempo ela cai. Então o que acontece? Você começa a provocar instabilidade jurídica no país. Fora o que o Bolsonaro fez com a PEC dos precatórios, a PEC do calote. Então como que você, liberal, que aplica no mercado financeiro, que é um capitalista financeiro como João Amoedo, vai apoiar Bolsonaro? Não vai, não tem como. Então o apoio do João Amoedo faz total sentido. Só pegou de surpresa aqueles jornalistas sem diploma que não entendem absolutamente nada e o Partido Novo, que é um partido extremamente ideológico que deu um enorme chilique. Mas a nós, o canal, que sabemos como funciona o capitalismo financeiro e essa dinâmica, a gente sabe que liberal de verdade
vota no Lula e não no Bolsonaro. Mas na sua opinião, você ficou surpreso com o apoio do Amoedo? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E foi divertidíssimo ver o chilique do Partido Novo. Não porque a posição do Amoedo fere todos os nossos princípios. Ele já não está mais na mesa diretora e o Partido Novo sempre será contra, sempre será oposição ao lulopetismo. Ridículo! Uma posição ridícula de um partido ridículo, de um partido pequeno, de um partido nanico, que surgiu para falar que era novo, surgiu para falar que era diferente, mas se mostrou extremamente ideológico, mais ideológico do que qualquer outro partido. Porque é patético você se posicionar que nós sempre seremos críticos, oposição ao lulopetismo. Que palhaçada é essa? Cadê o pensamento crítico do Partido Novo? Cadê o pensamento crítico do Partido Novo para avaliar a posição do Bolsonaro e a posição do Lula? Ora, para lá! Se o Partido Novo é tão liberal, não pode declarar voto, apoio no Bolsonaro. Ah, mas eles não declararam. Tudo bem. Mas, por que emitiram notinha de repúdio para o João Amoedo e não emitiram lá para o Romeu Zema? Porque a justificativa que foi dada pelo Partido Novo, a crítica que eles estão fazendo ao João Amoedo, é que o lulopetismo aparelhou as organizações estatais, aparelhou o Estado. Até cuspi aqui. Cuidado, hein? Cuidado, porque vai virar 4D a plataforma. Eu tô revoltado com esse partido no partideco. Ué, quer o maior aparelhamento do Estado que Bolsonaro fez com a Polícia Federal? E o que está acontecendo em Alagoas? Com o Paulo Dantas? Ou mais ainda, querem o maior aparelhamento do que o Bolsonaro fez com o CAD e os institutos de pesquisa? Algo que não tem nada a ver com o CAD, sobre concorrência, formação de cartel, CAD investigar instituto de pesquisa, a mando de um bolsonarista que está lá, que é chamado de meu menino pelo Ciro Nogueira do Progressistas? Isso que é aparelhar as unidades estatais. Mas eu não vi nota de repúdio do apoio patético do Romeu Zema ao Bolsonaro, que não trouxe um voto a mais para o Bolsonaro. Então, Partido Novo, limite-se à sua insignificância. Limite-se aí à sua trupe endinheirada. Porque quando vocês estão falando de economia e política, vocês não manjam absolutamente nada. Ter dinheiro não significa manjar de economia. E o Partido Novo mostrou que não manja nada, talvez de ideologia, e uma ideologia extremamente barata e patética também. Agora, qual é o impacto do Amoedo para a campanha do Lula? Zero. Essa é a grande verdade. Em termos práticos, o João Amoedo não vai trazer diretamente voto. Porque o João Amoedo, quantos votos o João Amoedo teve em 2018? Nada. E ele também saiu do cenário político já há um bom tempo, nem ocupa mais a mesa diretora do Novo. Colocaram aquele Luiz Felipe Dávila para disputar a presidência da República, cara mais alienado. Mas com o dinheiro dele eu também seria alienado. Quem é? Ele vai falar assim, eu sou alienado, mas eu sou rico. E você? Eu não sou nada, né? Então ele sempre vai ter essa cartada aí dele ser milionário. E é uma cartada que vale, é o super trunfo dele. Aí eu tenho que abaixar a cabeça, colocar meu rabo entre as pernas, porque ele de fato ele vai ter um bom ponto. Agora, impacto mesmo, não traz nenhum impacto. Se o Romeu Zema não trouxe impacto para o Bolsonaro, o Amoedo não vai trazer para o Lula. Agora, é um apoio muito simbólico. Mas muito simbólico mesmo. Porque mostra que uma parcela dos liberais olha Bolsonaro, observa Bolsonaro como sendo uma ameaça para as instituições, como de fato Bolsonaro está sendo, ou como ele é mesmo uma ameaça, porque nós já estamos falando que Bolsonaro destrói as instituições desde 2019. Há muito tempo, desde o quarto ou quinto mês do governo, nós temos essa análise aqui no canal. Então há esse impacto, porque o Amoedo não está sozinho. Ou nós vamos esquecer que os liberais que fizeram o Plano Real também estão apoiando o Lula. Então é muito simbólico todo esse movimento em favor do Lula. Agora, o apoio do Amoedo pode ser que acabe convencendo também o Luciano Huck a apoiar o Lula. A campanha do Lula sonha com o apoio do Luciano Huck. Um apoio crítico, como o João Amoedo fez. O João Amoedo fez um apoio crítico. Vou votar no Lula, mas é um apoio crítico. O Luciano Huck poderia fazer o mesmo. E a campanha do PT sonha que o apresentador da Globo possa fazer isso. Ainda mais porque a Angélica, que é a esposa do Luciano Huck, declarou o voto no Lula antes do primeiro turno. Então essa posição do Amoedo, Luciano Huck é alguém alinhado, alguém que compartilha algumas ideias do João Amoedo, tem cara de Partido Novo, né? O Luciano Huck tem cara de pullover, cacharel e sapatênis. Estilo do João Amoedo. Então isso poderia convencer o Luciano Huck a fazer um apoio ao Lula. Não sei se ele vai fazer isso ou não, mas
é interessante para a campanha do Lula caso haja isso. Mas mostra que até mesmo os mais liberais, como no caso do João Amoedo, estão preocupados com as instituições nacionais e de fato Bolsonaro ele é um destruidor. Um destruidor. Como nós falamos no início do vídeo, liberal que é liberal não vota em Bolsonaro.